Olá, hoje eu quero falar sobre simplicidade. Mas qual é a diferença entre simplicidade e simplismo? Simplismo é falsa humildade. Simplicidade é humildade de fato. E como exemplo, eu quero usar o nome de Jesus. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho conforme Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: "E em meu nome". Jesus assume o seu nome. Mas a minha pergunta é: por que Deus, o Pai, quis que o seu primogênito filho chamasse Jesus? Sendo que o nome Jesus era um nome comum, como hoje é José, Maria, Pedro, nos dias de Jesus. Nós encontramos no Antigo Testamento 10 pessoas que se chamavam Jesus. No Novo Testamento, 3 pessoas que chamavam Jesus mais o Senhor. O nome Jesus era comum, como hoje é, digo novamente, como Pedro, João, Tiago, Maria. Então, por que Deus, o Pai, quis que seu único filho se chamasse Jesus? No livro de Atos, capítulo 19, versículos 12, 13 e 14, há mais uma prova disso. Alguns exorcistas ambulantes judeus, filhos de um dos principais sacerdotes, eles foram expulsar um demônio e disseram: "Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega". Eles identificaram para o demônio a que Jesus eles estavam expulsando, porque o nome Jesus era um nome comum naqueles dias. O nome Jesus foi escolhido por Deus Pai por 2 motivos. E eu vou falar sobre o primeiro motivo. O primeiro motivo é exatamente por causa da simplicidade do nome. Deus está nas coisas simples. Deus está no comum. Deus está naquilo que não impressiona os meus olhos. O que impressiona os meus olhos, a Deus não impressiona. Deus não se impressiona com o poder do dinheiro, da fama, do status, da origem, do nome. Essas coisas a Deus não impressiona. Deus é simples. T.L. Osborne, um dos maiores missionários que eu já vi pregar, a última vez que ele esteve no Brasil, antes de falecer, ele disse que a religiosidade espiritualiza Deus. Ele não estava falando de espiritualidade, ele estava falando de espiritualização. A religião torna um Deus distante, intocável, inalcançável. No entanto, Jesus humanizou Deus quando se fez carne, habitou no meio de nós, foi sensível às nossas dores, nossas angústias, nossos problemas. Ele poderia ter escolhido viver, nascer no palácio de Herodes, mas preferiu nascer numa manjedoura. Ele poderia ter escolhido viver na decantada Jerusalém, mas preferiu viver em Nazaré da Galileia. A Galileia era uma região pobre, povoada de gentios, pessoas não israelitas. Era proibido um judeu se aceitar à mesa com um gentil, quanto mais viver como um gentil. No entanto, Jesus preferiu viver no meio daquela gente. Um dos historiadores diz que quando um sacerdote era escolhido para ser enviado para lá, havia resistência, porque eles não queriam viver no meio das pessoas mais simples. No entanto, Jesus preferiu viver no meio daquela gente, estar no meio daquele povo. Ele poderia permear os corredores do saber teológico em Jerusalém. Poderia ter sido um escriba e tinha todos os talentos necessários para o ser, mas preferiu ser carpinteiro até os 30 anos. Com sua vida, Jesus não está fazendo uma apologia à miséria, à pobreza, ao analfabetismo. Ele está colocando no lugar os valores. A geração de Jesus caiu no pecado, ou no mesmo pecado que a nossa geração caiu, de amar as coisas e usar as pessoas. Jesus, com sua vida, está dando um exemplo de que as pessoas valem mais do que as coisas que elas possuem. As pessoas valem mais do que os objetos. As pessoas valem mais do que dinheiro, do que propriedades. As pessoas valem mais do que seus cartões de créditos. As pessoas valem mais do que suas terras, do que seu nome, do que suas posições ou da sua posição social. Elas valem mais do que os títulos acadêmicos que elas carregam antes do nome ou eclesiásticos. As pessoas valem mais, mas muito mais. Jesus não morreu por suas coisas, Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo que as pessoas têm, mas Jesus morreu pelo que as pessoas são. Jesus não amou as pessoas, Jesus amou a humanidade, Jesus amou o mundo.
De tal maneira que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa geração também está caindo nesse mesmo pecado, no pecado de amar as coisas, no pecado do ter em detrimento do ser. Nós precisamos ser de Deus, ser das pessoas, ser dos meus amigos, ser de meus pais, ser de meus irmãos, ser de meus filhos, ser de meus primos, ser das pessoas e ser o que sou. O próprio Deus se apresentou como: eu sou o que sou. Primeiro precisamos ser. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo entendeu essa faceta da simplicidade do caráter de Deus, foi quando ele escreveu o primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Ele disse: e Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu aquelas que não tinham nenhuma aparência, para que ninguém se gloriasse perante Ele. Talvez eu esteja falando a pessoas agora que devem estar pensando: mas eu não sou nada. Mas é exatamente por isso que Deus te escolheu, porque você não é nada. É exatamente por isso que Ele escolheu você. Você não tinha nada para dar em troca, mas Ele te amou. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas Ele consegue. Aonde a sua mão não pode chegar, a mão dele pode. Portanto, ame as pessoas e use as coisas, e assim você será um filho de Deus.